Salve, rapaziada! Tamo na área! Jogamos a melhor partida do ano! Saímos de cabeça erguida do Beira-Rio, fizemos um enfrentamento de igual para igual com o nosso homônimo de Porto Alegre, mas perdemos mais uma, levamos mais gols, ficamos mais uma partida sem marcar. Mas calma, nem tudo está perdido. O moral dos jogadores, da equipe, saiu fortalecido. Vamos para as duas últimas partidas com tudo. Quer saber como é que foi? Vem comigo, vai no vídeo! Galera, esse jogo foi um jogo que, sem dúvida alguma, mostrou que o Inter SM pode jogar mais, que o Inter SM tem bola, que os jogadores, né, são jogadores que podem apresentar o melhor futebol e levar o nosso clube a uma situação melhor. Mas sabe o que você pode fazer para ajudar a ficar melhor? É sentar esse dedo no like, é te inscrever no canal, é ativar o sininho de notificações, comentar aqui embaixo se tu é alvirrubro, se tu é alvirrubro, tu tá teclando da onde, tu tá torcendo da onde. Se tu não é alvirrubro e quer contribuir com alguma informação, com alguma troca de ideia, só chegar. Se tu quer só cornetar, vem também, vamos pra resenha, não tem problema. E sabe por quê? Porque tá rolando uma promoção aí com os nossos parceiros Alvirrubro Story e Criar Esportes. Quem desde o vídeo que a gente lançou, né, falando aqui do Guia do Gauchão, quem comentar os vídeos desse daí para frente vai concorrer no final do campeonato a uma camisa igual a essa do Alvirrubro que eu estou usando, a uma camisa do canal, ou se preferir, uma camisa dos clubes que a Criar Esporte, né, tá patrocinando. Então, vai ficar de fora? Vai ativando o sininho para saber quando é que tem vídeo novo, para comentar, para curtir, para poder conseguir concorrer a esses prêmios aí. Galera, um jogo que, como eu falei, né, mostrou um futebol diferente, né, mostramos um futebol de mais qualidade. Como eu falei, é verdade, perdemos e isso precisa nos deixar preocupados. A rodada que estava sendo boa, né, e eu deixei para gravar esse vídeo depois que a rodada se encerrasse, acabou sendo um pouco desastrosa com a derrota, né, do São José para o Monson no Passo da Areia. Isso fez com que o Internacional fosse empurrado para o último lugar. Mas como o campeonato é um campeonato de cruzamento de um grupo contra o outro, depois a gente vai falar isso na tabela, né? Isso nos deixa ainda muito vivos da competição. Mas vamos falar do jogo. O Internacional de Santa Maria mais uma vez teve chances, né? Também sofreu muito com os ataques do Internacional. O goleiro Iago Reis de novo fez uma partida espetacular, fez defesas maravilhosas, né? É bem verdade que no segundo gol do Inter me acendeu um sinal, né, de alerta, é, porque comecei a perceber e fui ver outros lances, né? O Iago é um goleiro que ele sai pouco, na bola parada, na bola alçada para a área, ele parece ser um goleiro que não sai, né, muito para fazer essa intervenção. E quando sai, soca a bola e tal, né, em alguns momentos, esse é o gesto técnico correto, mas me pareceu que uma bola lançada na pequena área ali, né, poderia ter sido, né, uma bola que ele pudesse ter chegado nela. Mas enfim, isso não comprometeu em nada o partidaço que o Iago fez. Uma outra observação que eu acho que é muito importante, né, é a participação do lateral esquerdo Otávio. A gente fez uma crítica, né, com relação à improvisação do Matheus Santana na primeira partida lá com o São Luís, se eu não me engano, ou do primeiro jogo, com o São Luís em casa, né, ou com o São José em Porto Alegre, não estou lembrado agora. E o Otávio, desde que entrou, não saiu mais do time e mostrou, né, que é uma peça fundamental aí para o nosso time. É um lateral que veio, né, agregar bastante. É óbvio que não acaba com a nossa saudade do alemão Alan Balde, mas está cumprindo muito bem a função, né? O Misael com a mesma qualidade de sempre, né, embora tenha demonstrado um pouco de cansaço nessa partida, né, na segunda metade, na segunda metade do segundo tempo. A zaga, né? O Salazar, para mim, é o craque do jogo. Escolhemos o Salazar aí como craque do jogo, né? O colombiano tem tido uma regularidade fantástica, né? E jogou demais. Não é aquele cara grandalhão só para espanar a bola da área.
ele sai tocando com qualidade, tem um bom passe, né? Sai jogando bem, vai, pisa na área, tenta também, né, ajudar no ataque. Então, assim, e ele fez tudo isso nessa partida. O craque do jogo, sem dúvida alguma, Luiz Salazar, jogou demais. O garotinho Júlio Simas, improvisado ali na zaga, né? Um baita volante, um baita jogador, mas ali na zaga, né, ele iniciou um pouco inseguro e talvez, né, um jogo grande desse, um jogo contra o Internacional, não sei se era o jogo, né, para improvisar, já que a gente tinha o Marcão, né, no banco. Não sei se talvez tivesse algum desgaste da última partida e tal, mas o fato é que a falta de cacoete do Simas acabou, né, gerando pênalti, né, a bola batendo na mão. Podia ser que fosse um zagueiro ali, né, e acontecesse a mesma coisa, mas a gente via, né, no restante do jogo que os homens de defesa sempre vão com um cuidado maior, com o braço para trás e tal. Então, né, o jogo estava começando, estava todo mundo aquecendo e acabou acontecendo aquele gol que o Internacional não sentiu e continuou jogando muita bola. Matheus Santana, né, dá uma outra qualidade ao meio de campo, né, ele jogando na dele de volante, ajuda demais, fez um partidaço também o Matheus Santana. O Lion apareceu, né, jogou demais o garotinho Lion, jogou muita bola, tá? O João Felipe, para mim, foi quem ficou, né, devendo, né, um pouco. Ele começou muito bem, fez gol no jogo contra o Sub-20 do Grêmio, nos amistosos e tal, mas desde lá ele vem passando em branco e também perdeu alguns gols nesse jogo com o Internacional. Então, né, eu acho que de repente era hora de tentar fazer algumas novas experiências no ataque, ele do meio para frente. E na frente, Yuri Mamute e o Wilson Júnior tiveram muito bem. Mamute fez uma baita partida. O Wilson Júnior, quando esteve em campo também, né, jogou demais, jogou muita bola. E o Marco, né, que novamente teve, né, a chance de fazer o gol e na cara do Rocher acabou, né, não conseguindo concluir. Ou seja, tivemos chances, tivemos toda essa partida, depois vieram as substituições, Vitor Júnior entrou, deu outro tom para a partida, tocou a bola, ajeitou o meio de campo, né? Depois das entradas do Michel e do Inácio, queria ver o garotinho Inácio jogar mais minutos, né? Queria ver ele entrar uma partida de titular, mas daí é com o professor, né? Não é eu que escalo, mas não tiveram muito tempo para mostrar o futebol. E depois, para finalizar, né, as entradas do Adson e do Mossoró, o Mossoró claramente, né, para tentar pegar ritmo, né, para o jogo lá em Bagé. Tomara que tenha sido isso. Todo mundo, né, foi bem, todo mundo, né, deixou o seu melhor em campo, e isso foi extremamente importante para dar esperança para a torcida. E aí a gente tem que entender, né, que se der para classificar vai ser melhor, né, nem que seja só para jogar as quartas e escapar do rebaixamento, mas se tiver que jogar o quadrangular, vai ter que jogar o quadrangular e vamos ter que lutar pela nossa permanência lá com os demais, né, fazer essa guerra aí para continuar na primeira divisão. Mas sem mais delongas, vamos ver aí como é que foram os melhores momentos da partida. Confere com a gente. Então começa o jogo aí. Tive a torcida internacional de Porto Alegre se preparando. Vamos conferir aí a escalação do Internacional Santa Maria, que foi a campo com o goleiro Iago Haas, Misael, Salazar, Júlio Simas e Otávio no sistema defensivo. Matheus Santana, Marco Freitas como volantes, Lion e João Felipe fechando o meio de campo. E no ataque, Wilson Júnior e Yuri Mamute. Então aí as duas equipes entrando, estão perfiladas, tudo pronto. Um jogo que qualquer jogador sempre esperou para jogar, o chamado jogo grande, o chamado jogo da TV, o jogo da exposição. Então, nossos jogadores aí perfilados, garotinho Júlio Simas, o Marco, Matheus Santana, o Iago Haas e o capitão Salazar. Salazar que, tá, a gente escolheu o melhor em campo aí do time do Internacional Santa Maria e que já é o capitão do time. Então, protocolo cumprido, tudo pronto, a bola vai já já, né, rolar. Aí os jogadores cumprimentam a arbitragem, se cumprimentam, um público pequeno no Beira-Rio, falou-se em torno de 10 mil pessoas.
tudo pronto aí para o início, tudo certo, lado sorteado, bola, arbitragem se cumprimenta. E nós vamos então para aquele que seria o jogo com o Internacional de Santa Maria, né? Deu muito trabalho para ser o homônimo de Porto Alegre, aí Salazar, né, grande nome do jogo, zagueirão Salazar, jogou demais o garotinho Salazar. Então, tudo pronto, o juiz confere os últimos detalhes e a bola vai rolar para o confronto dos internacionais, o Internacional de Porto Alegre versus o Internacional de Santa Maria. Muita gente apostava que seria, né, uma sacola de gols aí pelas campanhas, seria uma sacola de gols para o Inter de Porto Alegre, mas a gente vai ver que não foi exatamente isso que aconteceu. Bola rolando, tá vendo aí, né, o começo do jogo, o IDRCM já subindo um pouco as suas linhas, tentando exercer algum tipo de pressão, né, lá na frente. Salazar aí já se impondo, jogou demais. Salazar jogou demais, o zagueirinho, né, o garotinho Salazar, um zagueiraço, não, um zagueirinho. Aí o Iago Haas também, um baita goleiro, jogou demais. E aí a gente já vai para o lance capital, bola na área, tentativa de chegada internacional, bola no braço do Simas, o juiz não titubeou, marcou pênalti direto ali, bateu realmente na mão do Simas, aquele tipo de posição não tem. Alan Patrick, craque do Internacional, foi lá, bateu e conferiu e abriu o placar para o Internacional de Santa Maria. Isso foi um balde de água fria na torcida de Santa Maria, porque imaginava-se que dali, desse gol, pudesse se iniciar uma goleada sonora do Internacional de Porto Alegre. Os primeiros lances mostravam até mais chegadas do Internacional. A gente vai ver um chute do Bernabéus, bateu na rede pelo lado de fora. E aí começa então o Internacional a mostrar, o Internacional de Santa Maria mostrar o seu cartão de visitas. Aí o Matheus Santana rouba a bola, o Lion entra na área e ficou entre o chute e o passe para o João Felipe, né? E acabou não conseguindo. Aí foi uma outra jogada do Lion, deixou Yuri Mamute com a bola ao feitio para fazer, né, o arremate, mas ele pegou mal na bola. Ele que reclamou do gramado da Baixada, esse aí não podia reclamar, não, hein? E aí uma chegada do Internacional, né, perigosíssima. E olha a defesa do Iago. Essa defesa do Iago, olha, vai ser candidata à defesa da rodada. Não pode, porque foi um chute, né, ali da entrada da área, quase a queima-roupa, com muito ângulo. Aí, olha a defesa por trás do gol. Que defesaça. Mas do Inter continuava incomodando. Aí, uma deixada de bola do Mamute para o João Felipe. O garotinho isolou a bola, chutou longe do gol. Ali, uma chance claríssima de gol. O Marcos corou. Aí, uma chance do Borré. Borré chegou, tentou fazer a conclusão e jogou para fora. Essa não, né, foi mais o perigo do lance do que do arremate. Então, passou ali do lado do goleiro Iago. E aí acabava o primeiro tempo. Começa o segundo tempo, os dois times, as duas equipes voltam com a mesma formação, né? Um jogo bom no primeiro tempo. O jogo seria movimentado também no segundo, mas com menos chances claras de gol, como foi, né, a primeira etapa. Então, o Internacional continuava chegando, aí a chance, né, do Misael sobrou na perna esquerda do Misael, ele acabou chutando para fora. E foi a vez do Internacional responder, Carboneiro chuta e Iago faz mais uma defesa. E aí, lá e cá, aí Carboneiro procura, né, o jogador do Inter lá na direita, a bola vai por sobre o gol do Iago. Então o Inter estava chegando. Aí o primeiro gol que foi anulado do Internacional por impedimento, né? No origem da jogada ali, as linhas do VAR, o Carboneiro estava impedido, claramente impedido, e esse gol acabou sendo anulado. Começam as substituições, a gente está vendo aí a entrada, né, do Vitor Júnior no lugar do Wilson Júnior, é a primeira mudança. O Vitor Júnior vai entrar muito bem na partida, vai dar um outro tom, né, para a partida. Então, isso acabou, né, fazendo com que o Internacional, no segundo tempo, como vocês viram, ainda não chegou,
tivesse ainda algumas chances de gol. Mas, como a gente viu também, né, teve o gol impedido. Aí, logo em seguida, mais um gol do Nacional anulado, de novo Borré, de novo impedido. Essa estava mais fácil, a bandeirinha, né, levantou. E aí, aquilo que a gente queria ver, o garotinho Inácio entrando em campo, junto com o Michel, as mudanças, né, no setor de ataque, né, o Inácio e o Michel entraram. E aí o Inter continuou a pressão, continuou o Iago fazendo defesas incríveis. A gente escolheu o Salazar porque já está ficando, né, recorrente a escolha do, do Iago, mas de verdade, o Salazar fez uma baita partida. Olha a bola que o Vitor Júnior descolou ali na esquerda e no centro. Né? Acho que aquele era o Lion jogou a bola no pé do Marco Freitas e ele na cara do Rocher acabou, né, não conseguindo, era o Lion, não conseguiu colocar para dentro, na cara do gol. Claro, o goleiro chegou dividindo, né, não era um lance também que era tão simples, mas dava para fazer e acabou jogando por cima. E as últimas substituições sai, né, o Misael e o, vamos ver ali na plaquinha do juiz, e o 8, o 8 é o Mossoró que entra o Adson e o Mossoró, como eu falei já para vocês, né? Acho que era o Matheus Santana que estava saindo ali. E aí, uma chegada a mais do Inter, uma defesa do Iago, e depois de novo, né? Ah, não, é no outro lance, nesse lance aí, ó. Olha só, Borré queima a roupa, defesaça do Iago na sobra de novo. Nossa, o Iago fechou o gol, mas aí nesse momento a bola passa na frente dele, por cima da zaga, e o jogador do Internacional, né, o Torres, acaba fazendo gol, ela passa por todo mundo, ninguém vai na bola. Né? Essa bola, na minha opinião, me parece que era do goleiro, mas, né, acabou chegando. E acabou o jogo, não tinha tempo mais nada. Saímos de cabeça erguida e agora temos que buscar a todo custo a próxima vitória lá no Estrela d'Alva, em Bagé. Mas parabéns a toda a moçada aí do 3SM, foi um baita jogo. Nós sabíamos que ia ser uma partida muito difícil contra o Internacional no Beira-Rio, mas eu vou parabenizar a equipe toda, porque fizemos uma ótima partida do jeito que a gente já tinha planejado e conseguimos atacar os caras, criar muitas chances e com certeza saímos desse jogo lá muito fortalecidos para a sequência que vem de jogos, que será contra o Guarani de Bagé e a Avenida, que são jogos importantíssimos para o nosso calendário e para o início do clube aqui. Estamos muito contentes e confiantes no grupo e no que a gente vem fazendo. Temos apenas certeza que vamos contribuir a conquistar cada objetivo, meu amigo. Obrigado. Pergunta que vem, na verdade, do nosso colega comentarista, e tá dentro de uma avaliação que a gente fez, e gostaria da tua opinião, claro. Fica difícil falar, mas imagino que tu vai puxar por esse lado aí. Apesar da derrota, tu considera que sai fortalecido? Porque afinal o Inter criou 5, 6, talvez 7 oportunidades claras. Boa noite. Gilson, a gente sim sai fortalecido, é uma boa maneira de fazer uma analogia, né? Tirar algo positivo que seja do lado anímico. Eu acho que poucas equipes tiveram a postura que a gente teve, né? De confrontar o Inter individualmente e gerar tanta situação clara de gol, né? Para que a gente pudesse sair até com a vitória. É lógico que depois das 2 partidas em casa que a gente não faz o número de pontos que a gente tinha como plano, a gente pega um outro caminho dentro da competição. Mas, enfim, saiu feliz sim com a apresentação. Infelizmente, boas apresentações não são garantias de resultado, né? A gente segue sem fazer o gol e sem pontuar da maneira que a gente gostaria. Mas ainda temos 6 em disputa e a gente não desiste em nenhum momento. Bom, professor, o senhor falou que boas atuações não tem muito a ver com o resultado, e eu quero parabenizar o senhor aí pelo time que se postou dentro de campo. Nós claramente vimos uma evolução do Inter de Santa Maria na partida aí, esperava-se que fosse muitas pessoas comentando que poderia ser um placar um pouco mais elástico pelo retorno dos titulares do Inter aqui de Porto Alegre, mas o time se postou muito bem e
em relação às outras partidas, teve uma evolução. O que passou aí na sua cabeça, professor, do resultado e dessa evolução que a gente pôde ver dentro de campo? Momentos de não confortáveis, né? O futebol por si só não é um ambiente confortável. A gente, pressionado, precisa sempre se reinventar, né? A gente não tem dias hábeis para fazer uma reformulação, né? Seja com estratégia ou com peças que a gente possa substituir. O entendimento deles precisa ser muito rápido, né? Jogo a jogo. Eu saio orgulhoso com a performance, mas, lógico, sair orgulhoso derrotado é um pouco contraditório. Como o Justo falou desde o início, nos dá muita moral, né? Ter um reconhecimento também do adversário pós-jogo, que a gente confrontou de igual para igual, lógico, a equipe do Internacional com índice técnico superior, e acaba que isso gera, né, uma obrigação por parte deles de vencer e confirmar suas partidas dentro de casa, mas a postura que a gente teve, o número de chances claras, por mais que a performance tenha sido boa, me incomoda, me chateia, porque a gente poderia, né, nas condições que a gente está hoje, viver um momento de mais tranquilidade. Às vezes no futebol a tranquilidade ela vem associada com um relaxamento e a gente não consegue evoluir, não consegue produzir. Eu vou pro lado de que a gente saiu pressionado, conseguiu se reinventar e mesmo com a pressão de não ter resultados e pontos, a gente jogar dessa maneira. Quizá estamos entrando num caminho novo dentro da competição e vamos em busca de 6 pontos que ainda nos restam. Nós acompanhamos o dia a dia, então a gente já em algum momento viu tu utilizar, por exemplo, o Júlio Simas como zagueiro, como tem a impressão que foi o início ali, mas o torcedor daqui a pouco pode estranhar, até porque já vê muitas vezes o Júlio Simas do meio para frente também, alguém interrogar, e já que é uma oportunidade para falar contigo ao vivo, que sempre tem uma audiência maior, explicar a opção pelo Júlio Simas jogando como zagueiro, porque daqui a pouco poderia colocar o próprio Marcão, que é da função, mas a ideia de colocar o Simas como zagueiro, qual foi a intenção? Rodrigo saiu lesionado contra o Juventude. Esperávamos que ele tivesse condição de jogar hoje. Ele foi para o aquecimento, sentiu e não teve condições. O Simas assumiu o posto. Bom, professor, tem 2 atletas que geram expectativa do torcedor e, claro, também nosso da imprensa, que é o Mossoró e o Jarro. O Jarro hoje não veio para cá também com a delegação. Como é que está a situação dele e o ingresso do Mossoró aí? Como é que está para as próximas partidas, para essas 2 que restam na fase classificatória, professor? O Mossoró, antes de iniciar o campeonato, eu tinha plena certeza que ele seria um destaque da competição. Se não tivesse entre os 11 melhores, quizás seria o melhor da posição. Um jogador de outra classe, né? Um jogador acima do nível técnico que a gente está acostumado, principalmente, né, em clubes como o Inter de Santa Maria, do interior gaúcho. Infelizmente teve uma lesão muito séria. Com o Jarro, eu infelizmente não tenho nada a declarar. Claro que depende também dos resultados paralelos, mas o que fica como uma ideia de mobilização, qual é o discurso para os jogadores para esses 2 jogos que restam, porque se bem que entre o classificar e o ficar no quadrangular pode ser até no saldo de gols pelo equilíbrio que está, mas o que fica como uma projeção de discurso, de levar esses dias, focar mais em quê para conseguir os resultados? Vou aproveitar a oportunidade, Gilson, para esclarecer, né, algumas coisas sobre quanto a gente é feliz vendo a nossa torcida aqui, quanto a gente é feliz vendo o nosso estádio cheio, como sempre batendo os recordes, como a gente fez no acesso e agora também, né, no interior, sempre com casa cheia. Às vezes as coisas ficam mal interpretadas ou subentendidas de que eu não tenho um apreço por isso, e muito pelo contrário. Eu falo que eu não me envolvo nas minhas decisões profissionais e principalmente estrategicamente falando, não consigo me envolver nem um pouquinho, nem um pouco que seja na parte anímica ou passional, né? Então é sempre com muita frieza, tentando passar o melhor para os atletas para que vençam os jogos, né? Apesar de tudo, a gente é sempre avaliado pelo resultado final de jogo, né? Hoje o futebol vive uma evolução que estão avaliando as comissões e os cargos, né, do comando técnico, o que eles são capazes de produzir e não atrelando simplesmente ao resultado. E a situação, às vezes, um desabafo que eu possa fazer em especial para 1 ou 2 que passam um pouco da conta e começam a atacar o ser humano, o pai, e inclusive com ameaças. Então, é sempre direcionado a 1 ou 2, inclusive pode ser que tenha sido o mesmo que tenha nos prejudicado, né? Com o mando de campo que a gente podia perder. Então esse não é o torcedor do Internacional.
Então, que não fique generalizado. Eu conto com vocês, colegas de imprensa, colegas da cidade, né, que joguem juntos, que entendam, né, que o Bruno não é contra a torcida, não é contra ninguém, mas a gente precisa muito deles numa parte passional, uma parte anímica que nos ajude, né, e dentro de campo o problema é completo meu e dos jogadores. Então, para que não fique mal entendido, a torcida é sempre muito bem-vinda, faz uma festa muito linda, inclusive aqui em Porto Alegre, é bonito de ver, logicamente com um número bem menor, mas nos enche de orgulho saber que a gente carrega, né, o nome de uma cidade, um clube por todo o interior do estado e eles estão sempre comparecendo. Infelizmente tem indivíduos que não merecem o nosso respeito. Bom, professor, teve a... A sua equipe foi muito valente, perdeu o ataque de gols. Eu queria fazer uma pergunta, professor, a questão da arbitragem. Me pareceu assim que eles inverteram muitas faltas que foram para o Inter de Santa Maria, não deram faltas, né, a favor do Inter de Santa Maria. Na sua opinião, passou um pouquinho para a arbitragem esse resultado do Internacional? Gosto de meter a arbitragem, faz sempre parte dos pré-jogos que eu faço, né, nas nossas reuniões. Torço muito e rezo muito para que nunca passe pelas mãos da arbitragem, principalmente em lances decisivos. Concordo com a opinião que teve algumas faltas invertidas nesse nível de campeonato, nessa disparidade de classe, né, de índice técnico, Inter de Santa Maria, Inter de Porto Alegre, acaba que é mais fácil para a arbitragem, né, respaldar a equipe local. Essas inversões de falta, sim, também identifiquei, mas não passa pela arbitragem o resultado final do jogo. Bom, perfeito. Bom, o jogo contra o Guarani de Bagé, ele foi alterado a data, né? E vocês têm pouco tempo para treinar agora. Qual vai ser a logística, professor? Vocês voltam para Santa Maria? Como é que vai se dar daqui para frente? E essa mudança da data do jogo, que seria no domingo, foi antecipada para o sábado? Essa não nos favorece, logicamente, né? É um dia menos de recuperação. A gente não consegue fazer muito ajuste, né, no pós-jogo. A gente tem que fazer um controle de carga para quem tem uma minutagem um pouco menor. E retornamos o mais rápido possível para Santa Maria, mas de imediato a gente já se preocupa com recuperação, alimentação, o que nos deixa forte, é o combustível dos atletas para conseguir entregar, né, mesmo tendo essa alteração agora com um dia menos. Então o foco é total na recuperação e cuidar da parte física. Para fechar, agradecendo a tua atenção, Bruno, aproveitar que tu puxou a questão da torcida, e até porque eu sei que são aqueles que estão escutando até agora a coletiva, e muitos a gente acaba conhecendo pelo tempo aí da estrada, vamos dizer assim. Um recado em especial, então, para aquele torcedor que daqui a pouco tinha interpretado errado, ou o que aconteceu foi um recado em específico, alguma mensagem especial para ti, ou um comentário em redes sociais que tu puder falar para esses DFE. Eu sei que os DFE estão acompanhando, são os que escutam a coletiva. Não, acho que eu já manifestei tudo que eu tinha para falar. Quando ultrapassa, né, o âmbito profissional e fica pessoal e com ameaça, aí as medidas cabíveis são tomadas. Eu sou um cara que preciso ser muito centrado, muito frio nesses momentos, né? Não posso jogar um jogo passional, como eu falei, como a torcida se porta. Acho que mais nada a declarar, todo mundo entendeu, todo mundo é inteligente o suficiente para saber que a gente valoriza, sim. Eu fui um dos que bateu na tecla, né, quando eu cheguei no início de 25 em Santa Maria, dizendo que nós precisávamos fazer da casa forte, né, que seria a Baixada sempre lotada, nos apoiando, e isso foi feito. Então a gente não pode perder o apreço ou perder o respeito por um resultado de campo, e principalmente quando ultrapassa, né, a opinião profissional. Acho que ficou bastante claro para todo mundo entender, né? Bom, rapaziada, vamos ver aqui então como é que tá a nossa tabela. Vamos começar aqui pelos jogos. Então, a rodada começou na quarta-feira com o Internacional 2, Inter de Santa Maria 0. Um jogo duríssimo lá em Juí, que a gente acompanhou paralelamente entre São Luís e Novo Hamburgo. Gol do São Luís ali, né? Já no segundo tempo. Um jogo extremamente difícil, mas deu São Luís e esse resultado foi bom para nós. O Guarani, né, fez um bom enfrentamento enquanto teve 11 homens, mas depois da expulsão do jogador do Guarani, né, o time se desmanchou e o Grêmio construiu um 2-0 com naturalidade. A primeira grande surpresa, não pela vitória da Avenida, mas pelo placar de 3-0, e poderia ter sido mais, tá, galera? Eu vi alguns lances do jogo, acompanhei de canto de olho, poderia ter sido mais.
Então, para mim, fica a surpresa por essa imposição do Avenida, que eu acho que vai lutar por coisa melhor aí no restante do campeonato. E na quinta-feira, então, o Juventude fez 1-0 no Clássico Caju, gol no último lance do jogo, com VAR, com polêmica, e estava indo tudo tão bem para a gente, até que veio o jogo, né, do Passo da Areia. São José perdeu para o Monson fez 1-0, o Zeca empatou, e no ímpeto de possivelmente buscar, né, a vitória, acabou levando o segundo gol de contra-ataque. Vamos aqui, né, ver como é que está a tabela, né? O bom do campeonato do grupo A contra o grupo B é que, né, os times não dependem só deles, né? Precisam fazer suas vitórias e ficar na torcida para os outros adversários, mas também na medida que os outros adversários precisam fazer os pontos, podem acabar ajudando a nossa equipe. Então aqui no nosso grupo, o Inter SM caiu para lanterna, mas, né, se a gente passar para a quinta rodada, caso o Inter SM vença o Guarani de Bagé, e eu não estou dizendo aqui que o Inter é melhor, que o Inter é favorito, nada disso, vai ser uma batalha, o Guarani está muito vivo ainda na briga, né, para escapar do quadrangular, mas, né, eu como torcedor alvirrubro de Santa Maria, preciso contar com essa vitória para continuar vivo. Aí os nossos adversários agora pode-se dizer que são três, né? O Ipiranga, que perdeu para a Avenida, o Monson, que ganhou de São José, e o Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo vai enfrentar esse embalado Avenida lá nos Eucaliptos. O Monson vai enfrentar o Juventude buscando a liderança lá no Jacone. E o Novo Hamburgo vai a Santa Cruz, o Monson enfrenta o Juventude e o Ipiranga vai jogar com o São Luís lá no 19 de outubro. São Luís também tentando buscar algo melhor com a derrota de São José. São Luís continua muito vivo. Então, essa é a situação da tabela, né? Nada diferente de uma vitória lá no Estrela d'Alva ajuda o Inter SM. Então, toda a galera aí, né, da Fanáticos, da Bebedores, da turma do Esquenta, que puder, tem que invadir o Estrela d'Alva, porque nosso time vai precisar muito da nossa torcida, e esse jogo possivelmente vai decretar, né, a sorte do Inter SM. Tomara que a gente chegue no último jogo em Santa Maria, né, dependendo só da gente, para poder, né, escapar desse quadrangular. Bom, galera, então é isso. Como tu viu aí, né? A gente viu os melhores momentos de um jogo muito igual, né? Vimos aí a entrevista do professor Bruno Coutinho, né? Uma entrevista mais, né, tranquila, uma entrevista mais contida, embora a gente observasse um certo abatimento no Bruno, né? Ele é um cara que não gosta de perder, então na derrota, obviamente, esse abatimento vem, né? Mas ele fala, né, com mais tranquilidade sobre a relação com a torcida e tal. E aí, fazer uma saudação a ele, eu acho que, né, se está tendo alguma situação que passa do limite, é preciso que a direção haja, as lideranças da torcida ajam. Não pode ter esse tipo de situação, né? O nosso comandante precisa ter calma para trabalhar. Os nossos jogadores têm que estar tranquilos para exercer seu melhor futebol. Então, esse tipo de excesso, de xingamentos, não cabe, e a gente precisa, né, dar toda a tranquilidade. Fazer as cobranças, sim, apontar, né, aquilo que o torcedor enxerga que podia ser de um jeito ou de outro, e isso não é de forma alguma uma imposição, né, porque o torcedor ele torce, né, mas ele quer também, né, dar a sua opinião, porque é ele que paga o ingresso, é ele que abre mão de várias coisas e vai para a arquibancada torcer, então ele também enxerga o futebol, né? E às vezes a gente, quando está muito envolvido com alguma coisa no trabalho, muitas vezes a gente não consegue enxergar aquilo que quem está fora está enxergando. Então, um pouco de empatia, de sensibilidade, né, sempre é muito bom nesse sentido. Mas se tu quer ter empatia, dá aquela moral, te inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e faz essa paixão do Rubra chegar cada vez mais longe, porque o algoritmo do YouTube vai entender que a galera está curtindo. Comenta aí, compartilha esse vídeo para todo mundo aí que é alvirrubro, que não é alvirrubro, que gosta de futebol, que gosta do futebol gaúcho, para a gente chegar cada vez mais longe. Bom, agora são duas batalhas. A batalha do Estrela d'Alva e a batalha do Presidente Vargas para traçar a sorte do Internacional. E sabe quem não vai poder faltar? Não vai poder faltar é tu, torcedor. Chegou, né, mais uma vez a hora do torcedor
estar junto em Bagé, em Santa Maria, para fazer a diferença, para a gente virar essa chave. Eu não tenho dúvida que esse jogo do Beira-Rio, apesar, né, da derrota, apesar de mais gols, apesar de ainda não ter marcado, ela vai significar uma virada de chave, porque o moral dos jogadores se eleva, o moral da equipe, o moral da comissão técnica, né, com o futebol apresentado. E também da torcida, que vê que tem um time que pode produzir mais. Tá certo? Então, até a próxima e aquele abraço!